Alô, amigos, amigas da Rede Prêmio de Televisão. Estamos começando aqui mais um programa Prosa Política. Hoje recebendo aqui o meu grande amigo Rubens Pignatari. Rubens Pignatari, 55 anos de carreira. Não é fácil, não, Rubens, né? Uma vida muito grande, uma atividade forte na área cultural, artística, né? O Rubens, aliás, a sua história se confunde com a história da cultura e da arte da cidade de Osasco. O Rubens é casado com a cantora, atriz, artista plástica Amália, minha grande amiga Amália Laranjeira, pai dos filhos, a Betânia, o Cássio e o João. E já tem 3 netos, né? André, Maria Luísa e Luiz Felipe. Hein? Já tá cumprindo a sua parte. Eu ainda não tive a felicidade, mas espero ainda ter muitos netos, viu, Rubens? Rubens, queria começar o nosso programa exatamente perguntando para você como é chegar 55 anos de carreira no Brasil, atuando nas artes, na cultura e vivendo realmente do teatro, né? Como é que é? Então, Moda, isso nos traz bastante reflexão para análise dessa trajetória. O início se deu em 1965, na paróquia Imaculada Conceição, ali do quilômetro 18, onde no domingo, chegando de Carapicuíba, sem conhecer ninguém, tinha lá no fundo da paróquia um salão paroquial, e aos domingos tinha ali atividades teatrais e musicais. E num domingo eu adentrei aquilo, sentei, assisti, fiz uma grande descoberta e praticamente um encantamento pelas artes cênicas e música. Acabei ficando por ali mesmo, desenvolvi uma atividade com eles ali na própria igreja e por 2 anos, mais ou menos, atuamos no Teatro Amador da cidade de Osasco. Aí depois eu fui para São Paulo procurar, obviamente, iniciar uma carreira. Isso tudo tendo que trabalhar 8, 9, 10 horas por dia para sobrevivência. No meio disso tudo, um casamento, pai de 3 filhos. E aí eu fui tentando buscar o meu sonho em São Paulo. As dificuldades foram muitas, mas devagarinho eu fui conseguindo fazer contatos em São Paulo e batalhando para arranjar uma oportunidade aqui, outra oportunidade ali. E aí caminhamos entre Osasco e São Paulo. Aliás, a história está permeada, a minha história, nessas 2 cidades. E chegamos a alguns resultados. Eu tenho aqui até um apontamento para não esquecer. Em cinema, por exemplo, eu atuei em 42 filmes, entre longa e curta-metragem. Realizei cerca de 80 comerciais para televisão, isso no final da década de 70 e década de 80. Na TV, mais de 20 trabalhos entre novelas, minisséries, programas de linha de show, etc. E no teatro, cerca de 50 produções, entre trabalhos de ator, direção teatral e produção e dramaturgia. E aí, praticamente, resumidamente, essa é a história, a grosso modo, de 55 anos. É verdade. Não, pelo que você está colocando, nós precisaríamos de horas e horas de programa para contar toda a tua atuação, a sua luta na área cultural. Não é fácil. Você, com certeza, é um sobrevivente, né? São poucas pessoas que conseguiram passar todo esse tempo no Brasil, porque nós sabemos que os incentivos são muito poucos. Uma outra coisa que a gente lamenta muito, e você conhece também, é a falta de foco por parte de prefeitos, né? Muitos prefeitos passam o seu mandato e não investem nada na cultura. É uma coisa muito séria. Inclusive, colocam pessoas que não têm nada a ver, usando apenas a secretaria para negociações políticas. Essa é a grande verdade. Agora, como é que você vê nessa pandemia que nós estamos vivendo no Brasil, o cenário artístico, como é que vai ficar a coisa, né? Já não vinha muito bem. Como é que você acha? Como é que as pessoas
vão retomar a atividade, né? Como é que vai sobreviver? Tanta gente que depende da peça de teatro, do show, né? Do trabalho. Pois é, Potter. Infelizmente, essa pandemia, eu diria que de pronto, afeta dramaticamente a sobrevivência da imensa maioria dos artistas do Brasil. Eu diria também que a curto e longo prazo vai afetar dramaticamente, drasticamente, a produção artística nacional, principalmente com as atividades coletivas, como o teatro, a dança, as artes circense, a música, as artes plásticas, a literatura, as artes visuais. Entendo eu que sofrerão provavelmente um menor impacto por se tratarem de atividades solitárias. Agora, a produção artística, a indústria do entretenimento, os artistas que têm um vínculo contratual com essas instituições que controlam o mercado, provavelmente terão um sofrimento um pouco menor, mais suave. Mas o pequeno produtor, o pequeno artista, esse sim vai levar um fardo muito pesado para a sua vida, para a sua tentativa de sobrevivência. Então, o que nós temos que entender é que vai ser necessário uma readaptação a uma nova realidade que chega. A arte no Brasil sofre um impacto impressionante. É verdade. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, é uma surpresa muito grande para todo o grande público, né? As pessoas têm uma noção que o artista de teatro, de cinema, de novela, todos ganham muito dinheiro e não jamais estariam passando por problemas como a maioria do povo brasileiro está passando, né? Nós temos, na verdade, no Brasil hoje, mais de 100 milhões de pessoas, né, que dependem de ajudas do governo, de projetos sociais. Uma coisa é muito sério, né? Você imagina 100 milhões, nós estamos falando, dependendo do país, em 4, 5, 8 países, né, daria. E essa é a situação do Brasil. E a gente vê aí que, no mundo da música, do teatro, artistas preocupados com as pessoas que cuidam do cenário, da montagem de equipamento, pessoal sem condição nenhuma de sobrevivência. Então, mostrou, como uma série de outros segmentos no país, uma fragilidade muito grande, né? Que é preciso trabalhar uma estrutura para... Não dá para... Uma pandemia dessa mostrou a gravidade, né? Como é inseguro a profissão, né? E o artista, ele não consegue fazer a peça de teatro, fazer o show, se ele não tiver o cara que limpa o teatro, o cara que faz o cenário, você concorda? E eu perguntaria a você, no início desse governo, veio essa discussão muito grande, a questão de uma das leis de incentivo, que é a Lei Rouanet. Como é que você acha? Ela deve continuar? Se for para continuar, que mudança tinha que acontecer? Se tinha que se focar, por exemplo, 80% nos artistas iniciantes na comunidade e apenas 20% da Lei Rouanet, também para incentivar a pessoa que não tem condição de pagar um teatro, pagar um show, a visitar. Como é que você vê isso, a questão da Lei Rouanet? Mota, eu particularmente tenho um ponto de vista sobre não só a Lei Rouanet, mas como leis de incentivos fiscais para serem destinados à produção artística e cultural. Eu entendo que isso tudo torna o artista, a produção artística e cultural do país, dependente das benesses do poder público. O artista precisa necessariamente entender que quanto mais distante ficar do poder público, melhor ele vai se realizar. Então, a Lei Rouanet, ela foi instituída com um objetivo de incentivar, de apoiar as iniciativas de produção artística e cultural. Só que ela foi manipulada durante todo esse tempo por políticos, por artistas que já estão conceituados em grandes redes de produção da televisão, do cinema
do teatro, e com isso ela ficou praticamente presa, ela ficou ilhada em pequenos empresários já realizados e não permitiu que isso chegasse ao pequeno produtor. Então, o ideal seria uma lei federal que contemplasse programas para os municípios e o município distribuísse isso em grupos de arte localizados na imensidão desse país, para que a gente pudesse ter uma iniciação de novos valores, novos talentos, revelar pessoas, desenvolver a arte descentralizada. É isso aí. Você colocou muito bem, porque a gente sabe que a arte plástica, a arte, né, de uma forma geral, teatro, cinema, né, isso é fundamental, né? É fundamental na cultura, né, para a educação. E o que a gente percebe, você ter essa experiência, eu também tive uma rápida passagem, mas atuando como secretário da Cultura, uma cidade como Osasco. E se você imaginar que Osasco é hoje a segunda cidade em arrecadação no estado de São Paulo e a sexta no Brasil, uma cidade com mais de 800 mil habitantes, né? É uma cidade que pode ser considerada um estado. Então, acho que, apesar de ter sido rápido, você também participou com a gente, foi uma experiência muito grande, né? E a gente sentiu que, infelizmente, os políticos não dão a atenção que precisa. Muitas cidades não têm nem a Secretaria de Cultura, né? Eu acho que isso era fundamental. Eu acho que tem que haver um incentivo muito grande, porque, através do município, você tem razão. A verba federal devia ser orientada por uma política cultural no município, né? Dando oportunidade para os novos talentos em cada município. Eu acho fundamental isso, porque a cultura ela vai salvar, né? Você vê que, mesmo na pandemia, através das lives, nas suas casas, os artistas procuram encontrar uma forma de levar um entretenimento, né? Levar uma atração para as pessoas, né? Mostrou isso, que mesmo com tudo isso, as pessoas vão sobrevivendo. Agora, nós sabemos que são poucos os artistas, né, em todos os segmentos, que têm condição de continuar do jeito que nós estamos indo aí, né? Parece que as coisas só voltarão como antes, depois que tiver uma vacina. Você imagina o que vai acontecer. Por outro lado, você vê que os governos estaduais e municípios começam a abrir em alguns locais. Vai voltar a peça de teatro, mas, por exemplo, um teatro para 400 pessoas vai voltar com 200. Então, como é que vai fazer isso, né? Como é que vai cobrar o ingresso? Vai cobrar o dobro? Você vê? Como é que você vê isso? Com certeza isso vai ecoar durante muito tempo. Mesmo que libere os teatros, as salas de espetáculos, a gente não pode perder de vista de que a população, de modo geral, para tomar uma decisão de sair de casa para frequentar uma sala de espetáculo, ela vai pensar muitas vezes antes de decidir ir. Então, nós não teremos público por um bom tempo. Não teremos público por um bom tempo. Acredito que isso vai levar aí 2, 3, 4 anos para uma retomada normal da situação de público em salas de espetáculos. Agora, com relação à cidade de Osasco, em se falando de poder público, nós precisamos, na verdade, de uma grande revolução na maneira de enxergar.